Mais uma vez aqui, eu queria saudar os nossos irmãos de Penedo e da Jatiuca, saudade de vocês todos, e em breve poderemos nos encontrar aqui em Penedo, naturalmente, né, na dinâmica do dia a dia, na Jatiuca, nos encontramos aí nas programações da igreja, nos momentos que estamos em Maceió, mas saiba que todos vocês moram em nosso coração. Também queria saudar aqui de maneira especial meus familiares lá de Colatina, no Espírito Santo, que também estão conectados aí. Também a gente está morrendo de saudade de todos vocês. Não conta a hora aí para poder vê-los novamente, né? E assim a gente vai levando. Mas, queridos, como o Smith acabou de cantar aqui agora, quão impressionante é o amor de Deus. E nessa noite eu queria refletir um pouco na palavra do Senhor sobre esse tema, o tema do amor, né? E o tema que eu escolhi para nós é De Volta ao Primeiro Amor. E quando a gente lembra do nosso primeiro amor, nós temos boas lembranças. Eu lembro muito bem do início do meu relacionamento com Samara e quanto eu ficava contando os minutos que eu estava distante dela, né? E já aproveitando que estou falando dela, ela mandou um abraço para todos vocês também. Ela e a Elô. E ficava contando as horas para poder revê-la. Né? Eu lembro que quando eu ia comportá-la na faculdade, eu ia chorando, né? E fazia um calendário e riscava dia após dia no calendário para poder retornar para o colégio e ver ali a mulher que eu amava, né? Que eu ainda amo até hoje. E assim também foi quando eu me batizei na igreja, quando eu entrei na igreja, o amor por Cristo era tão grande que não tinha outro assunto para mim falar que não fosse sobre Jesus Cristo, né? Era um prazer brincar com a Bíblia. Eu era ali um juvenil, no início da adolescência, e quando não estava lendo a Bíblia, eu estava treinando corrida bíblica para poder ganhar as corridas bíblicas nos JAs da igreja. À tarde nós íamos distribuir folhetos, íamos dar estudos bíblicos, né? Eu lembro que na época nós subíamos aí em uma Saveiro que um dos irmãos da igreja tinha, a gente ia lá para um interiorzinho, na cidade de Colatina, um interiorzinho chamado Bonicém ali, e lá ia fazer trabalho missionário, e nada disso era considerado algo penoso, pelo contrário, era prazeroso, né? E às vezes a vida vai acontecendo, os anos vão passando, os dias eles vão decorrendo, e parece que a gente vai perdendo esse amor, esse fogo, essa paixão, e as coisas caem numa normalidade. E a Bíblia também traz esse problema acontecendo em uma das igrejas. E eu queria convidar você, meu querido irmão, a abrir a sua Bíblia lá no livro do Apocalipse, no capítulo 2, no versículo 4. Né? Deixa você encontrar aí a sua passagem. Nós vamos passear entre Apocalipse, depois nós vamos lá para uma das cartas de Paulo, e vamos fazer esse intercâmbio entre os livros. Então, o importante é sempre deixar marcado Apocalipse, porque nós estaremos retornando aí. Apocalipse 2, verso 4, é um texto que estava direcionado a uma das 7 cartas que o apóstolo João escreveu quando ele estava cativo lá na ilha de Patmos. E essa é a primeira carta, a carta da igreja de Éfeso, a carta aos Efésios. E a mensagem do Senhor a eles diz o seguinte, Apocalipse 2, verso 4, ele diz assim: tenho, porém, contra ti que abandonastes o teu primeiro amor. Né? Então, o que aconteceu com os efésios, com os irmãos lá da igreja de Éfeso? Por que eles abandonaram aquele primeiro amor, aquela paixão, aquele fogo que eles tinham por Jesus Cristo, né? E para a gente entender um pouco melhor o que aconteceu, deixa eu contextualizar você sobre a igreja lá em Éfeso, né? Éfeso era a principal província romana da Ásia. Ela tinha um porto, e esse porto ele era muito ativo, porque pela cidade de Éfeso passava algumas vias que ligavam as províncias do leste e do oeste. Então, Éfeso escoava muita mercadoria que vinha pelo mar,
e dali era espalhado para outras cidades e províncias da Ásia. Então, ela era um importante centro econômico ali da Ásia, uma cidade grande para os portos daquela época, né? E a cidade também, além de ser um centro comercial, uma cidade grande, próspera, ela também era um centro de adoração, né? A deusa principal que era adorada lá em Éfeso era a deusa Ártemis. Se você for lá no Google e buscar uma imagem da deusa Ártemis, você vai perceber que ela apresenta ali um monte de seios, né? E também um monte dos seus órgãos genitais, porque ela era a deusa da fertilidade. Ela também é conhecida como a deusa Diana, ali na mitologia romana. Era a deusa da fertilidade. E o templo de adoração da deusa Ártemis era uma das 7 maravilhas do mundo. Então, Éfeso recebia pessoas do mundo todo que ia até lá para poder adorar essa deusa, conhecer o templo. E era uma cidade muito movimentada, uma cidade próspera, rica, e também era um lugar estrategicamente muito favorável para a propagação do evangelho. E a igreja cristã, lá em Éfeso, ela foi fundada por Áquila e Priscila, o casal que morou naquela cidade, e ali eles fundaram a igreja cristã, e depois eles tiveram contribuições de Apolo e também do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, para vocês terem uma ideia, ele trabalhou em Éfeso durante 3 anos. Então, você percebe que aquela igreja ela foi muito bem solidificada. E é interessante que durante 2 desses 3 anos, o apóstolo ele pregava diariamente em um auditório alugado. E o horário que ele pregava era das 11 da manhã até as 4 da tarde, porque era muito calor nesse horário. Então, as atividades comerciais elas eram reduzidas, eles ficavam em casa nesse horário, e era a oportunidade, então, que o apóstolo Paulo tinha de pegar o povo ali mais tranquilo para poder pregar o evangelho. Então, eles iam até aquele salão, aquele auditório que era alugado, e ali ele pregava para as pessoas que estavam disponíveis naquele momento, né? E durante o período que o apóstolo Paulo estava lá na cidade de Éfeso, pregando aos irmãos de Efésios, se você for na sua Bíblia, eu vou ler o texto bíblico aqui, você não precisa abrir, mas se quiser anotar, depois você confere. Lá em Atos, capítulo 20, versículos 29 a 30, o apóstolo ele faz uma advertência aos líderes daquela igreja. Ele diz o seguinte: eu sei que depois da minha partida, entre vós penetrarão lobos vorazes, que não pouparão o rebanho, e que dentre vós mesmos se levantarão homens falando coisas pervertidas, para arrastar os discípulos atrás deles. Então, o apóstolo Paulo sabia que depois que ele saísse da cidade, ia surgir uma heresia muito forte, que poderia ali seduzir muitos irmãos daquela igreja, e muitos dos que se levantariam para pregar aquela heresia eram líderes da própria igreja. E lá na sua carta, né, no livro de Efésios, no capítulo 5, versículos 6 e 7, ele diz, olha, ninguém vos engane com palavras vãs, porque estas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais participantes com eles. A igreja de Efésios estava muito bem avisada dos perigos que ela iria sofrer após a partida de Paulo. E o interessante, queridos, que se você agora ler comigo lá em Apocalipse, na carta que João escreveu para a igreja de Efésios, você vai perceber que eles, de fato, ouviram o apóstolo Paulo, né? Como toda a carta, e das 7 cartas aí de Apocalipse, ela começa com um elogio, e nos versículos 2 e 3 do capítulo 2 do Apocalipse, olha o que está escrito, diz assim, conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e que pusestes à prova os que a si mesmos se declararam apóstolos e não são, e achastes mentirosos e
tens perseveranças e suportastes provas por causa do meu nome e não te deixastes esmorecer. Eu quero que você perceba aqui, preste atenção, que a igreja de Efésios, eles eram uma igreja de boas obras, né? Eram irmãos que praticavam boas obras. E mais do que isso, no versículo 6, o João ele continua dizendo, olha, tens, contudo, a seu favor, que odeia as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Então, quem eram esses nicolaítas que foram rejeitados pelos irmãos lá da cidade de Éfeso? Os nicolaítas era um grupo que se dizia cristão, mas dizia que não tinha importância a prática do adultério. Eles praticavam o adultério e dizia que não havia importância, né? Não era pecado praticar o adultério. E dessa forma eles transformavam a graça de Deus em lascívia. E nós sabemos que a Bíblia diz o seguinte, né? 1 João, capítulo 2, verso 4, diz o seguinte, aquele que diz, eu conheço, e não guarda seus mandamentos, é mentiroso e nele não está a verdade. Então, não adulterarás faz parte dos mandamentos de Deus. Os nicolaítas, eles desobedeciam este mandamento em específico. Resultado é que eles não eram o povo de Deus. E aquilo que eles acreditavam era a heresia que o apóstolo Paulo havia já alertado eles. E prontamente a igreja de Éfeso rejeitou. E você perceba que a igreja de Éfeso, ela até era uma igreja zelosa, né? Eles estavam ali bem fundamentados na Bíblia, eles conheciam a doutrina bíblica, eles não se deixavam levar por heresias bíblicas, eles eram zelosos no cuidado com a sua igreja. Porém, né, versículos 4 e 5, você tem uma reprovação de Deus. Né? Apocalipse 2, versículo 4 e 5, é o seguinte, tenho, porém, contra ti que abandonastes o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Senão, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Ou seja, apesar de ser uma igreja zelosa, ela havia abandonado o primeiro amor. E Deus agora aqui está advertindo que eles precisavam voltar à prática das primeiras obras. Mas que obras eram essas? Porque nas primeiras palavras da carta aos Efésios, você tem ali uma certa lista de obras que eles praticavam e eram elogiados por Deus. Agora Deus manda eles voltar para as primeiras obras, mas que obras eram essas que eles praticavam? Aí, se você for lá no livro de Efésios, eu gostaria que você fosse agora, mantivesse aqui marcado o livro do Apocalipse agora, mas você vai lá na Epístola aos Efésios, no capítulo 1, no versículo 5, e lá está escrito o seguinte, Efésios, capítulo 1, versículo 5, diz assim, por isso, também eu tenho ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus e o amor para com todos os santos. Aqui, neste texto que acabamos de ler, o apóstolo Paulo ele está elogiando os irmãos lá da cidade de Éfeso, porque eles tinham duas características que eram bem destacadas. A primeira característica, a fé, né? A fé que eles tinham no Senhor Jesus. E depois, no próprio livro de Efésios, no capítulo 2, versículo 8, o apóstolo Paulo diz, olha, porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Queridos, de maneira muito simplificada, um conceito simples da fé, a fé é a confiança de que Deus está conduzindo a sua história e a história deste mundo. Não importa se você está passando por um momento de provação, se você está passando por um momento de bonança, se você está passando um luto neste momento, se você está sofrendo, ou se você está alegre, você está tranquilo, por exemplo. A fé, ela te dá a certeza de que Deus guia a sua vida. Não importa as coisas que virão,
né? Nós confiamos na providência de Deus para nos salvar e nos proteger, mas entendemos que nas provações, nas lutas, Deus também está conduzindo. E nós passamos por esses momentos de dificuldade tranquilos, porque Deus conduz a história da nossa vida. A fé também é a confiança de que Deus conduz a história do mundo, né? A humanidade ela está acuada contra a parede por causa de um vírus que surgiu lá na China, longe, do outro lado do mundo, né? Eu lembro que pouco antes do carnaval, eu estava ali arrumando as minhas coisas para poder ir para o retiro, e estava assistindo aquele Bom Dia Brasil, e estava vendo uma reportagem sobre esse coronavírus, e ali eu fiquei preocupado e, ao mesmo tempo, tranquilo. Não, isso está acontecendo na China, né? Esse negócio não vai chegar aqui. E poucos dias depois, estamos nós agora acuados diante de um vírus, né? A economia mundial ela é uma incógnita. A economia brasileira vai sofrer aí a maior recessão das últimas décadas. Então, apesar de momentos assim de tanta incerteza, a fé nos dá a confiança de que Deus está guiando a história deste mundo, por isso estamos em paz. Hebreus capítulo 11, verso 6 diz, né? Sem fé é impossível agradar a Deus. E a fé era uma característica lá dos irmãos da cidade de Éfeso. Eles tinham a fé, a confiança no Senhor Jesus Cristo. Eles aceitavam a salvação que é conquistada somente através da fé. E a segunda característica é o amor para com todos os santos, né? João capítulo 13, versículo 35 diz assim: Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Então, o que característica destaca a pessoa que é um discípulo de Jesus Cristo? É o amor para com o próximo. O interessante dessa pandemia é que ela é uma oportunidade que nós temos de exercer o amor para com o próximo, né? E ajudar as famílias que estão tendo dificuldades, quer sejam dificuldades materiais, com alimentos dentro da própria casa, quer sejam dificuldades psicológicas, né? Estão preocupadas, talvez, com o seu negócio, com o seu trabalho, estão se sentindo presas dentro de casa, não podem sair. E, às vezes, uma ligação que você faz, uma chamada de vídeo que você faz, uma mensagem no WhatsApp, já conforta o coração daquela pessoa. Então, assim, os momentos como nós estamos vivendo, elas são grandes oportunidades de nós mostrarmos amor, né? Amor para com o próximo. E a igreja de Efésios, segundo o apóstolo Paulo, ela tinha um amor destacado pelas pessoas, né? Mateus 22, 39 diz: amarás o teu próximo como a ti mesmo, né? Nós precisamos amar as pessoas e cuidar das pessoas, se preocupar com elas, orar por elas, sofrer com elas, né? E essas eram duas características que, juntas, elas formavam o primeiro amor. Eles eram um princípio que estava por trás das primeiras obras praticadas pelos irmãos de Efésios, mas que, de alguma maneira, eles abandonaram isso. Sabe, querido irmão, deixa eu te fazer uma pergunta para você que está me assistindo neste momento. Como está a sua fé, a sua confiança em Deus? Você confia que Deus ele é o Senhor da sua vida? Você confia que Deus está conduzindo a sua história, a história da sua família? Como você tem alimentado a fé? Só existe uma maneira de alimentarmos a nossa fé. E a única maneira é comunhão com Deus, é experiência com Ele, é convivência com Ele. Porque a confiança, ela é conquistada através da vivência, né? Eu confio na minha mãe porque conheço ela há 35 anos. Confio na minha esposa porque conheço ela há 12 anos. Né? Convivo todos os dias com ela. Então, é somente através da vivência com as pessoas que nós adquirimos confiança. E essa confiança em Deus, ela vem através da comunhão. Como está a sua vida de comunhão? Esses dias, conversando aqui com os irmãos do meu distrito, aqui em Penedo,
né? Eu mandei uma mensagenzinha no WhatsApp para eles, numa corrente de oração que eles estavam fazendo. Eu disse, olha, vamos aproveitar a pandemia para recomeçar aquele hábito gostoso que nós tínhamos de dedicar pelo menos 1 hora a Deus, né? De oração, estudo da lição, estudo da Bíblia. Né? Muitas pessoas tinham esse hábito, 1 hora, pelo menos 1 hora por dia de estudo da palavra de Deus, e que foi se perdendo. Tem muita gente que quer construir uma relação de confiança com Deus em 3 horas semanais, que é 1 hora no culto da quarta, no culto do domingo e no culto do sábado. Não tem como. A convivência precisa ser diária. E como está o amor ao próximo? Sabe, amar as pessoas que estão ao nosso redor, amar os nossos familiares, amar aqueles que nos fazem bem é fácil. Nós precisamos amar a todos. São 2 características que não podemos deixar de perder. E se perdemos, precisamos voltar à prática das primeiras obras. Olha o que Ellen White diz a respeito da igreja de Éfeso. Ela diz o seguinte, está lá em um de seus livros, ela diz assim: tão frígida é a atmosfera da igreja, de tal espécie é seu espírito, que homens e mulheres não podem manter ou suportar o exemplo de piedade primitiva, oriunda do céu. O calor do seu primeiro amor está gelado. E menos que sejam regados pelo batismo do Espírito Santo, o seu castiçal será removido do seu lugar, a menos que se arrependam e pratiquem as primeiras obras. Amados, às vezes a nossa igreja, a atmosfera dela é gélida, né? A gente não consegue nem suportar, até se escandaliza com as obras que eram praticadas na igreja primitiva. E nós só podemos mudar essa história com o batismo do Espírito Santo. Olha o que ela diz, continua dizendo: as primeiras obras da igreja foram vistas quando crentes procuraram os amigos, parentes e conhecidos, e com o coração transbordando de amor, contaram a história do que Jesus era para eles e que eles eram para Jesus. Então, ou seja, fé em Deus e amor ao próximo é igual à pregação do evangelho, né? Se eu amo a pessoa e tenho fé em Deus, eu vou pregar o evangelho para aquela pessoa, porque eu quero que ela se salve. E Ellen White diz que as primeiras obras da igreja de Éfeso, que eles perderam, era esse fogo que faziam eles procurarem, né? Os amigos e os parentes, os conhecidos, e a essas pessoas eles procuravam, eles apresentavam a Jesus Cristo. Como tem sido você, através da pregação do evangelho? Né? Você tem oferecido às pessoas a oportunidade de conhecer a Jesus, quer seja através do seu exemplo, quer seja através das suas palavras, de um estudo bíblico. A gente tem que ter uma motivação natural para a pregação do evangelho do nosso jeito. É do seu jeito, é usando os dons que Deus te deu, a sua característica, né? Às vezes tem pessoas que são tímidas para dar um estudo bíblico, mas compartilha aí talvez uma mensagem, compartilha uma imagem, chama para orar. Você não gosta de estudo, mas você ora pela pessoa, mas de alguma forma Cristo precisa ser apresentado para as pessoas, né? E Ellen White aqui, ela dá um conselho, que eu queria concluir com esse conselho. Ela diz o seguinte: compete-nos conhecer nossas deficiências e pecados específicos que causam trevas e debilidade espiritual e apagaram o nosso primeiro amor. Amados, Deus, ele está esperando de nós o nosso primeiro amor. Né? Se você está escutando um chorozinho aí por trás, é o fundo musical aí do encerramento, ela é louca, tá chorando. Mas nós precisamos voltar à prática do primeiro amor, né? A paixão por Jesus Cristo, ela precisa ser nutrida em nosso coração. Nós precisamos voltar para as primeiras obras. E isso acontece quando nós fazemos uma autoanálise em nossa vida, reconhecendo as nossas deficiências e buscando em Deus a força para superar os nossos problemas e resgatar por Deus aquele amor que antes aquecia o nosso coração e nos motivava
a cada dia mais viver por esta causa, que é a pregação do Evangelho e esperar a volta do Senhor Jesus Cristo. Então, Deus, ele conclama a cada um de nós, né? A nossa igreja, como igreja, só pode voltar ao primeiro amor se eu voltar ao primeiro amor, se você voltar ao primeiro amor. Quando todos individualmente voltar à prática do primeiro amor, aí sim nós teremos uma igreja fervorosa, uma igreja que ama as pessoas, uma igreja que tem fé, uma igreja que vai atrair outras, porque elas vão gostar de estar no meio de pessoas que têm fé e que têm amor aos outros. Elas vão conhecer a Jesus Cristo através dessas pessoas. E, neste momento, amados, eu vou convidar o Smith para que ele cante um louvor especial. E enquanto ele está cantando esse louvor especial, eu quero pedir a você que faça uma reflexão na sua vida. Quais são as suas deficiências? Quais são os seus pecados? O que você precisa fazer? Nós vamos ter um compromisso com Deus de voltar ao primeiro amor. Enquanto o louvor for cantado, ore ao Senhor para que Ele toque o seu coração. Eu quero falar, eu quero expressar o que Deus tem feito por mim. Ele me transformou, me ajudou a vencer problemas que pareciam não ter fim. Mesmo que para você não tenha saída, saiba que para Deus nada é impossível. Sempre que precisar de alguém, saiba que existe um Deus a te guiar. Mesmo que não tenha mais vontade de viver, Ele vai te abraçar, vai te proteger, mostrando o seu imenso amor. Muito obrigado, Jesus, por tê-lo como único Salvador. Mesmo sem merecer, tu olhas para mim, não vê os meus defeitos, mas olha para o filho que precisa de amor, mesmo que para você não tenha saída. Saiba que para Deus nada é impossível. Sempre que precisar de alguém, saiba que existe um Deus a te guiar. Mesmo que não tenha mais vontade de viver, Ele vai te abraçar, vai te proteger, mostrando o seu imenso amor. Mesmo que pra você não tenha saída, saiba que pra Deus nada é impossível. Sempre que precisar de alguém, saiba que existe um Deus a te guiar. Mesmo que não tenha mais vontade de viver,
Ele vai te abraçar, vai te proteger, mostrando seu imenso amor. É um momento, queridos, que nós temos para poder nos entregarmos a Deus e pedir que o Espírito Santo dele aqueça o nosso coração e reacenda em nossa vida aquele primeiro amor que sentimos por Jesus quando entramos na igreja, quando nos batizamos. Feche seus olhos agora, vamos orar ao Senhor. Deus eterno, Pai de amor e graça, nós te louvamos, ó Deus, porque Tu nunca desistes de nós. É verdade, Senhor, que para muitos dos que estão assistindo esta live neste momento, o coração já está frio, o primeiro amor já se apagou, a paixão já não existe mais, mas o Senhor está de braços erguidos para nos receber novamente e disposto a enviar Teu Santo Espírito para aquecer o nosso coração e reacender este amor. Ó Deus, derrama Teu Santo Espírito sobre nós. Reacenda o primeiro amor em nosso coração, para que possamos, dia após dia, estarmos bem ao Teu lado. Se tem alguém aqui, ó Pai, que está assistindo esta live e se encontra, Senhor, frio na fé, já se encontra, ó Pai, sem esperança, por favor, Senhor, alcance a vida desta pessoa. Mostra a ela que não existe outro caminho que não seja ao Teu lado. Pedimos também, Senhor, que Tu continues nos guiando, abençoando e curando, ó Pai, aqueles que neste momento estão enfermos, quer seja pela Covid-19 ou por qualquer outra doença, e também nos protegendo, ó Pai, de problemas maiores. Abençoa a Tua igreja, Senhor, que ela possa continuar a crescer e prosperar, mesmo diante dos desafios dos últimos dias. Nos dê uma noite de sono abençoado na Tua presença. Nós te pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Então, meus amados, Deus abençoe a todos, viu? Um grande abraço e fiquem com Deus. Valeu, meu querido.